de PCB. Nós estamos, então, com esse seminário, dando o pontapé inicial desse curso, que é um curso pensado em ser ministrado durante 100 horas. É um curso, inclusive, que, como o professor Júlio Rocha já colocou aqui, vai ser também levado para as cidades, vários polos no interior do Estado. Hoje nós temos 7 polos, né, pensado para isso. Muito provavelmente nós estaremos nesses polos no mês de setembro, mas antes disso, nós vamos também fazer atividades virtuais, porque aí dá a possibilidade, a partir de julho, que vocês também possam já, tendo se inscrito nessa atividade, possam já acessar alguns conteúdos. Vocês se aproximaram aqui hoje de alguns professores nossos, né, que estão nesse projeto, outros professores que não puderam estar presentes, mas que estarão com vocês nos polos no interior. Qualquer dúvida, vocês têm aí acesso através do QR Code, e aqui, durante o dia inteiro, nossa equipe está disponível para tirar qualquer dúvida que vocês tenham a respeito da movimentação desse curso e como ele se dará. Em princípio, nós estamos com verba assegurada para que esse projeto dure 1 ano e meio, mas eu tenho certeza que ele será um sucesso, e disso nós todos faremos, né, para acontecer isso, para que nós possamos continuar com essa formação continuada durante muitos e muitos anos. Eu ainda era promotora de justiça quando o ECA foi sancionado. E eu me recordo que nós fizemos, naquela época, um congresso nacional na cidade do Rio de Janeiro, no qual nós festejávamos a mudança de paradigma do Código de Menores para, então, o sistema da proteção integral da criança e do adolescente. Mas, como disse aqui Kruger, nosso conselheiro, na verdade, é muito difícil você abolir uma ditadura e você lidar com autoritarismo. E nós estamos, há 34 anos, tentando matar, nesse sentido do figurado, essa forma de olhar para a nossa criança e adolescente como o Código de Menores olhava. É muito difícil nós estarmos o tempo inteiro tentando, com alteridade, implantar nesse nosso fazer, nessa nossa caminhada, a proteção integral. E assim, quando eu olho para esse auditório cheio de pessoas tão importantes que fazem acontecer esse Estatuto da Criança e do Adolescente, eu olho e penso assim: nós todos aqui temos apenas um caminhar, que é o de valorizar aqueles para os quais nós estamos trabalhando. É da criança e adolescente que eu me refiro como sendo o centro dessa política. Porque não importa nada que o Código de Menores tenha sido substituído pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, quando ali nós temos apenas uma letra, como eu costumo dizer para os meus alunos, a letra fria da lei. E quem esquenta a letra da lei somos nós. Ou seja, somos nós que, diuturnamente, temos que fazer acontecer essa proteção integral, olhando para essa criança e olhando para esse adolescente, como o nosso palestrante inicial aqui bem o disse, e como pontuaram todos os outros que a ele se seguiram. É nessa caminhada, inclusive entendendo que há várias crianças e há vários tipos também de adolescente, que nós temos que ver que tudo isso perpassa também por uma questão de gênero. Uma criança mulher é diferente de uma criança do sexo masculino. Aquilo que atravessa a adolescência da menina é diferente da adolescência do menino. Nós temos que também estar atentos a contemplar a diversidade em função da raça. Um jovem negro que tem uma estimativa, uma média de vida muito menor, que está tão preocupado em saber quanto tempo eu vou viver, com certeza vive uma adolescência menos vulnerabilizada do que esse mesmo adolescente, da mesma idade, mas de cor clara. Então, é por isso que nós estamos aqui, para pensar como é melhor, como melhorar o nosso fazer, para que nós possamos integralmente
proteger esses sujeitos. E aí, para nos falar sobre isso, nesse painel sobre saúde, educação e convivência familiar, que são temas fundamentais nesse processo de construção de uma proteção integral, eu vou passar a palavra para o doutor Milen, promotor de justiça, para que ele possa proferir a sua fala. Bom dia, pessoal. Peço licença aos colegas para eu falar em pé aqui. Me sinto mais confortável para ter mais contato com vocês. Eu penso que esse momento, né, em que nós estamos fazendo o lançamento do projeto, né, nós devamos utilizá-lo como foi provocado na mesa inicial, para que a gente possa pensar a que viemos, né, por que existir a Escola de Conselhos na Bahia e por que vocês estão aqui. Então, esse é o primeiro momento de reflexão, né, levando em consideração a fala do professor Alessandro, que muito me sensibilizou. Parabenizo a professora Alessandra, é quem mais o trouxe aqui para poder mexer com as nossas estruturas, no sentido da gente fazer reflexões, como dizia Hannah Arendt, trata-se apenas de refletir sobre aquilo que estamos fazendo. Nós precisamos estar constantemente, por sermos ativistas de direitos humanos de crianças e adolescentes, nos fazendo esta reflexão sobre de onde viemos, onde estamos e aonde queremos chegar com o cargo que estamos ocupando. Como a professora Mônica disse aqui, nós estamos passando por um período de transição geracional, de sair do Código de Menores para incorporar o Estatuto da Criança e do Adolescente dentro da sua essência. E é muito difícil para nós estarmos trabalhando com o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque nós fomos criados na concepção do Código de Menores. Isso significa dizer que o ser humano, por repetir as experiências que ele vivenciou, nós enfrentamos constantemente, inclusive como conselheiros tutelares, promotores de justiça, professores e outros cargos que ocupamos, inclusive como equipes técnicas, ainda numa concepção muito voltada para os institutos do Código de Menores. E aqui eu já faço a primeira reflexão, até pela própria expressão do título do nosso evento e de uma das expressões principais que traz o Estatuto da Criança e do Adolescente, a palavra proteger. Obviamente que, por serem crianças e adolescentes, pessoas em desenvolvimento, e isso nós nunca podemos esquecer, né, que a criança não é um mini-adulto, né, e sim um ser em desenvolvimento, né, e por serem sujeitos de direitos e não objetos da nossa ação, que a gente precisa enxergar a expressão proteção integral sempre dentro de um viés de que você está lidando com um ser humano. Então, eu gosto muito da expressão do professor Vanderlino Nogueira, né, o nosso saudoso ex-procurador-geral de Justiça e ex-representante do Brasil na ONU, que muitos de vocês o conhecem, não está mais conosco, e que ele dizia assim: sempre que nós tratarmos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente não pode esquecer de dizer direitos humanos de crianças e adolescentes, para poder a gente lembrar que nós estamos lidando com pessoas e não com alvos da nossa ação, como se eles pudessem ser isolados daquilo que nós podemos decidir. Então, quando a gente fala em proteção integral de criança e adolescente, a gente tem que estar a todo momento pensando que a criança e o adolescente precisam participar das decisões que nós estamos tomando. Quantas vezes nós trabalhamos com crianças e adolescentes sem escutar as crianças e os adolescentes? Tem uma frase que diz assim: eu gostaria que, em vez da gente fazer cursos de oratória, a gente fizesse cursos de escutatória. Porque é tão difícil a gente escutar, né? Porque dentro do nosso ego a gente está sempre a querer falar, inclusive quando a gente escuta. Escutar é um processo
de humildade, porque significa você silenciar para dar ao outro a oportunidade de ele ser. E para que ele possa ser, você não pode estar o tempo todo intervindo na fala dele. Então, você não pode estar dizendo, mas por que você fez isso? Você deveria ter dito isso. E nós temos esta mania de, por atuarmos como protetores de crianças e adolescentes, por lidarmos com famílias vulnerabilizadas, por estar ao tempo todo querendo estabelecer sobre eles a nossa visão de mundo. Como eu costumo dizer, quando nós conversamos entre promotores, nós vivemos, aparentemente, num mundo diverso dos nossos, entre aspas, clientes das nossas ações. Porque as pessoas que chegam para dentro do sistema de justiça e trabalhando com o universo que nós temos aqui, as pessoas que chegam para o sistema de garantias de direitos são pessoas que estão fragilizadas por terem sido privadas dos seus direitos. Ao contrário de nós, que em sua maioria temos os nossos direitos quase sempre garantidos, pelo menos nas nossas necessidades básicas. E nós temos uma grande dificuldade de enxergar, dentro do processo educacional, dentro da área de saúde, dentro da assistência social e dentro do sistema de justiça, aquela pessoa como alguém que tem a sua própria história. Nós sempre esperamos que as pessoas correspondam às nossas expectativas, e a gente muitas vezes esquece que aquelas pessoas têm aquela resposta, principalmente porque muitas vezes elas chegam a nós depois de já terem batido em diversas portas e a elas terem sido fechadas de uma forma um tanto agressiva, exatamente porque elas não suportam mais serem vulnerabilizadas e serem invisibilizadas como pessoas. E eu trago essa discussão para o aspecto principal que eu quero abordar dentro da minha fala aqui, né, considerando que nós temos 3 temáticas, saúde, educação e convivência familiar. Nós temos profissionais especialistas na saúde e na educação, eu vou chamar mais para a discussão da questão da convivência familiar e comunitária. Há um vício que a gente traz do Código de Menores de enxergar que a criança é um local de violação da família, que a criança vive em um local de violação, que é a família, e que quando ela está fragilizada, retirar a criança da família é a solução para que a gente possa resolver a violação de direitos por que passa a família. E eu percebo isso, um desejo dos conselhos tutelares, dos conselheiros tutelares, quando recém assumem os mandatos, né, aqueles conselheiros mais jovens, sempre eles têm aquela vontade de tirar a criança da família. E é por esta razão que nós temos hoje, e esse é um dos problemas que eu chamo a reflexão, que porque a gente está aqui, mais do que aprender, é para a gente poder pensar sobre o que nós estamos fazendo e aonde queremos chegar. Essa é a proposta que faço a vocês. Por que hoje em dia acolhimento emergencial por conselho tutelar é a regra dentro das situações de crianças e adolescentes acolhidos? Então, há uma falha na forma como o sistema está a funcionar. Ou nós estamos com muitos conselheiros tutelares assodados a querer fazer acolhimentos que são extemporâneos, não deveriam estar acontecendo naquele momento, ou a chamada rede de proteção não está funcionando para que, durante o momento em que a gente... Eu espero que vocês estejam parabenizando pela conclusão que vocês também fazem parte da rede, né? Porque a gente não pode pensar que a rede não está funcionando e que o conselheiro tutelar ou o promotor de justiça está isento dessa responsabilidade, né? Porque se nós pretendemos, né, eu acho bom vocês estarem indignados, porque não estamos aqui para poder apenas
exaltar os nossos egos. A nossa questão é a gente discutir como vamos resolver esta problemática, né? Porque se a rede não está funcionando adequadamente, existe uma responsabilidade de todos nós, e faço uma provocação a vocês que são o maior público aqui, especialmente do Conselho Tutelar, porque quando o Conselho Tutelar foi criado, dentro, como Edmundo bem o disse aqui, né, como um órgão ímpar, né, não existe Conselho Tutelar na forma como é concebido em nenhum outro país do mundo. Então, a criação do Conselho Tutelar como um órgão representado por pessoas da comunidade, escolhido por pessoas da comunidade, tem exatamente a razão de dizer que vocês são agentes políticos. E essa função ainda não foi assumida na sua completude pelo órgão Conselho Tutelar na maioria dos municípios. Os conselheiros tutelares precisam assumir esse papel de provocador, articulador, organizador da rede, cobrador dos serviços, né, participador dos orçamentos e, se a rede não está funcionando, provocar as chamadas reuniões de rede. Inclusive, para poder acenar, tais e tais crianças já vêm sendo acompanhados pelo Conselho Tutelar desde a gestão passada e nós ainda estamos passando por esta mesma situação. Então, a gente tem que pensar para que serve a reunião, porque se a reunião só tem um objetivo, estabelecer compromissos para que cada um cumpra dentro da sua função. Se a reunião não pode ser um fim em si mesmo. Se ela está sendo um fim em si mesmo, vai acabar no momento. E eu digo, por que o acolhimento emergencial acontece? Porque chega um determinado momento, caso esta criança já tenha sido alvo de trabalho junto à sua família pela rede, em que uma violação acontece e, como dizem os conselheiros tutelares para mim, é a nós que a comunidade fica o tempo todo cobrando que não se dá uma resposta. Mas, primeiro, a gente precisa pensar, nós não podemos agir apenas por conta de provocação da comunidade. Eu vou fazer uma pergunta aqui e vou pedir a vocês que respondam. Qual é o melhor lugar? Nós estamos com uma criança numa situação de vulnerabilidade. Qual é o melhor lugar para o qual ela deva ser levada? Primeiro, o acolhimento institucional. Segundo, o acolhimento familiar. Terceiro, a família extensa. E quarto, a família substituta. Então, quem concorda que o acolhimento institucional, levanta a mão, por favor. Como é? Parece que está dizendo que depende do grau de vulnerabilidade. De qual vulnerabilidade você está falando? Uma criança está numa situação de precisando de proteção. Quem violou o direito foi a família de origem ou não? Gente, Essa pergunta. Vamos responder e depois a gente continua a discussão. Eu estou gostando que vocês estão participando, porque estava todo mundo muito quietinho no lugar, assistindo as palestras, mexendo no celular. Acho bom vocês estarem se sentindo provocados. Existem... Então, a primeira questão, a senhora já respondeu ali. O caso precisa ser avaliado dentro da sua característica, especificidade. Mas, se nós pudéssemos escolher um lugar para levar as crianças, para qual seria dessas 4 situações? Acolhimento institucional, quem levanta a mão? Acolhimento familiar, quem levanta a mão? Família substituta, quem levanta a mão?
Família extensa, quem levanta a mão? Eu fiz esta pergunta, né? Eu sei que vocês ficaram bravos porque eu joguei parte da responsabilidade de volta para vocês, né? Mas vocês estão aqui exatamente para poder pensar como vocês podem avançar como conselheiros, né? A gente não pode ficar pensando que o Conselho Tutelar ou qualquer órgão do sistema de justiça esteja funcionando adequadamente. Como foi dito aqui por Trícia, a gente precisa fazer uma reflexão por que as violações, elas não estão recuando. E nós que estamos dentro do problema, aliás, nós que vivemos dentro do problema, não podemos ser o problema. A gente precisa avançar no sentido de fazer parte da solução. Então, quando eu fiz esta pergunta uma vez, numa discussão que nós estávamos sobre a implantação do acolhimento familiar, as pessoas responderam imediatamente que o acolhimento familiar ou a família extensa seria a solução melhor. Mas, na verdade, o melhor lugar para a criança estar, que a gente precisa ter em vista, é a sua própria família. Então, a gente não pode ter, mas a família está passando por um problema. Então, a gente tem que ter em visão de que a criança não pode estar acolhida por largo espaço de tempo. E por isso que o acolhimento emergencial precisa ser uma reflexão feita com muito cuidado para que a responsabilidade não recaia em cima do Conselho Tutelar. Uma vez nós fizemos uma reunião de rede na cidade onde eu trabalho, Itapetinga, e a secretária disse para mim que depois que eu passei a trabalhar lá, as crianças passaram a ser acolhidas em quantidade maior do que antes de quando eu trabalhava lá. Eu disse, eu vou dizer para a senhora, nenhuma das crianças fui eu que fui lá na casa dizer que ela precisava ser acolhida. Todos os acolhimentos eles foram realizados por relatórios da equipe técnica recomendando o acolhimento ou pelo Conselho Tutelar. Então, o que a gente precisa refletir é por que elas estão sendo acolhidas agora e não eram antes, né? E não atribuir a responsabilidade a um fato momentâneo ou a uma pessoa, porque a discussão tem que ser feita em rede. E aí, depois, nós começamos a nos reunir para discutir cada caso antes da gente proceder ao acolhimento, porque os relatórios eram feitos pela equipe técnica ou o Conselho Tutelar estava fazendo o acolhimento de forma emergencial. E esta discussão, quanto à escolha sobre que crianças devam ser acolhidas, ele implica uma questão que, no momento em que uma criança é acolhida, a discussão ela deixa de ser administrativa e ela passa a ser judicial. E a gente sabe como, infelizmente, quando a questão é judicializada, né, é muito mais difícil a discussão, porque existe uma resistência do judiciário em participar de discussões em rede. E vira um processo a mais lá dentro. Então, a gente não pode perder de vista que a ideia da criação do Conselho Tutelar é para que a questão seja discutida o máximo possível, seja trabalhada o máximo possível dentro da administração, no campo administrativo, sem judicialização. É esse o convite que eu faço a vocês na temática da convivência familiar, que a discussão se estabeleça sempre e sempre. Fez a reunião de rede, não deu em nada, vamos fazer uma reunião para discutir por que a reunião não serviu para nada. Porque empurrar o problema para o sistema de justiça não vai solucionar a questão da criança. E a gente corre o risco de situações. Eu estive numa cidade para fazer, eu já estou encerrando, viu, professor? Eu estive numa cidade para poder fazer uma discussão sobre o tema da escuta protegida, para você ver. E no meio da discussão eu descobri um problema de uma criança que estava acolhida numa família acolhedora por mais de 8 anos. Então, as pessoas ainda têm aquela visão de que
a criança estar acolhida e porque é numa família, ela está protegida. Mas a família acolhedora é uma opção para reduzir os danos do afastamento da criança da sua família natural. Mas ela não pode ser privada. E, para encerrar, ela não pode ser privada do seu direito à convivência com a sua própria família. A família acolhedora é uma situação temporária, como é o acolhimento institucional. E, fechando o ciclo, para a gente voltar para a ideia da proteção integral, eu quero que vocês reflitam quantas vezes a criança foi ouvida pelo Conselho Tutelar. Não precisam me responder, façam só essa reflexão. Quantas vezes o Conselho Tutelar tomou uma deliberação, principalmente quanto ao afastamento da criança da sua família, sem ouvir aquela criança? E eu digo isso porque se um adulto responde a um processo criminal, ele é ouvido, ele tem o direito no interrogatório, tem o direito na delegacia de contar a sua história, né? Tem o direito de vários momentos ele ser ouvido. Se ele está preso, o processo dele tem um prazo para terminar. Se um adolescente envolvido em ato infracional está respondendo a um boletim de ocorrência na delegacia, ele é ouvido. Dentro do processo judicial, ele é ouvido. Mas quantas vezes nós fazemos processos judiciais de acolhimento de crianças e adolescentes sem que a criança seja ouvida, nem na fase anterior, nem dentro do processo judicial? Então, se a pessoa é réu, se ela é acusada de alguma coisa, ela é ouvida. Se ela é vítima, porque todas as crianças que foram retiradas da sua família, elas são vítimas, ela não tem o direito de ouvir. Né? Só para encerrar, eu fui visitar, como eu costumo fazer, toda vez que uma criança é acolhida na cidade onde eu trabalho, Itapetinga, eu vou lá visitar a criança para eu poder conhecer. Porque, muitas vezes, o acolhimento acontece sem que eu conheça a criança. E eu fui a visitar um menino de 9 anos de idade, ele não estava, tinha ido cortar o cabelo. E eu fiquei esperando. Quando ele chegou, a coordenadora falou assim: fulano, esse daí é doutor Milen, o promotor aqui. Aí ele disse: é você que é meu advogado? Que dia que eu vou sair daqui? Então, a primeira pergunta que ele fez foi querendo a liberdade dele, porque ele estava privado da liberdade. E olhe que a instituição da nossa cidade é caracterizada como uma instituição que presta um bom serviço, né? Tem de tudo e de muitas coisas que não tem em outros lugares, mas não era a casa dele. Então, a gente não pode esquecer, né? Se a gente perdesse a nossa casa, se a nossa casa tivesse destruída, se tivesse um problema dentro da nossa casa, não adianta oferecer hotel, não adianta oferecer casa de parente, não adianta oferecer uma outra casa temporária, a gente quer voltar para a nossa casa. E é esse o desejo da maioria das crianças. Não significa que ouvir a criança vai ser exatamente fazer o que ela quer, mas você dá a ela a oportunidade de falar, para que você possa considerar a sua opinião. É muito importante, no processo de proteção integral, que a gente leve em consideração a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Convenção da ONU dos Direitos da Criança e do Adolescente, que diz: a criança tem direito de participação nos atos deliberativos a seu respeito. E esse passo à frente precisa ser dado por todos nós, se a gente pensa em tratar crianças e adolescentes como seres humanos, ou seja, se a gente se arvora a dizer que nós somos defensores de direitos humanos de crianças e adolescentes. Agradecemos as palavras do Dr. Milen, principalmente por ele ter nos feito, né, pensar na avaliação de nossas atividades e onde estão as falhas, quem são por elas responsáveis. Eu acho que isso é muito importante para nós. E gostaria de passar de logo a palavra para Nildo Pitombo, para que ele possa trazer suas reflexões. Pelo adiantado da hora, eu vou agilizar meu ordenamento aqui do jeito
de fazer minhas observações, mas na condição de conselheiro da Câmara de